Fala galera, tem um tempinho aí que eu não faço vídeo. Esse vídeo aqui ele já está esperado há muito tempo. Mas é o seguinte, esse vídeo aqui é o seguinte: uma certa pessoa, que eu não vou mencionar nome, fez alguns vídeos aí alegando que me refutava e etc. E enfim, eu não quis fazer vídeo resposta, não planejava fazer vídeo resposta a essa pessoa, porque eu já havia feito por texto, né? O texto respondeu tudo o que tinha que responder. Essa pessoa nunca fez uma tréplica ao texto. Enfim, o debate com essa pessoa é improdutivo, sempre será improdutivo, né? Eu quis parar de fazer vídeo respondendo essas pessoas porque foi por culpa desses debates que eu comecei, que essas pessoas cresceram. Então eu preferi adotar uma postura de ignorar, né, para ver se o tempo fazia essas pessoas caírem no esquecimento. Porque a verdade seja dita, né? Foi quando eu criei o canal e comecei a responder a essas pessoas que o debate, né, começou a se aquecer, porque ninguém estava respondendo essas pessoas. Essas pessoas estavam aí falando besteira, né? E eu comecei a responder essas pessoas, a coisa começou a ficar movimentada. Essas pessoas se uniram, né, colocando a mim como inimigo comum. E aí uma foi dando cabide para outra e bum, elas cresceram. Então a verdade é que um certo grupinho aí no Facebook, o sol que está atrapalhando demais. A verdade é que há um certo grupinho no YouTube que cresceu, né, em cima da minha imagem como inimigo comum, e acaba que a minha dedicação em acabar com a disseminação de bobagem dessas pessoas foi um tiro no pé. Porque foi eu comprando briga com essas pessoas que acabei levantando elas. Por isso eu preferi passar a ignorá-las. Então, o que vai acontecer? Eu não vou mencionar essas pessoas. Não vou colocar nesse vídeo nenhum título, tipo, refutando a pessoa tal. Justamente para eles não olharem o título e virem aqui, né? Para ver se eu consigo dar uma resposta a eles, assim, de uma forma mais subliminar, sem que com isso eu dê ainda mais atenção a eles, certo? A verdade é que eles não merecem atenção e eles não merecem esse meu vídeo resposta, mas algumas pessoas continuam vindo no meu canal insistentemente cobrando respostas, certo? Então, só que quando a resposta é muito direta, quando é um tom de briga, né, também desmotivou algumas pessoas a continuarem seguindo o meu canal, porque o meu canal estava deixando de ser um canal didático de aula de filosofia para virar um canal de debate. Então o que eu vou fazer? Eu vou responder a essa pessoa, certo? Não como se fosse uma réplica a ela, mas eu vou fazer para vocês uma introdução de história da filosofia, certo? E com as informações dadas nessa aula, vocês vão ver que, enfim, as respostas estão dadas e que essa pessoa errou. Não vou citar quem é essa pessoa para vocês não irem lá dar ibope para ela. Quem viu o vídeo dela e vai compreender o tema vai saber que a resposta é ela e, enfim, vida que segue. Então, o título deste vídeo é o debate no Círculo de Viena. Eram vários debates, eu vou tratar de um específico, que era entre o neopositivismo e alguns remanescentes aí pós-kantianos, certo? Que ainda estavam na defesa do teísmo, fosse esse, né, que no Círculo de Viena já não era mais o teísmo clássico, não era mais aquele debate tomista, mas agora, né, pós-Kant, é um teísmo pressuposicionalista, é um teísmo transcendental e etc. Então vamos entender primeiro como que esse debate chega no Círculo de Viena, e para isso a gente vai ter uma introdução à história da filosofia, certo? Tudo começa em Aristóteles. Aristóteles, ele tinha dois métodos de demonstração. Ele usava tanto o método discursivo, certo? Quanto o método de análise lógica
né, análise lógica de pressuposições. Então, por exemplo, Aristóteles também é conhecido como um dos pais da lógica. Por quê? Porque ele criou a análise lógica binária para fazer análise de proposições. Então, por exemplo, ele pega uma frase, por exemplo, João é gordo, né? E aí ele reduz essa frase a um argumento protomodal, né? Porque não era exatamente uma linguagem modal ou booleana ainda. Então, ele reduzia esse argumento a, por exemplo, esse S é P, entendeu? Então, ele reduz as proposições de uma forma mais lógica, para que essa proposição reduzida a uma linguagem mais lógica seja colocada numa tabela verdade, e aí nessa tabela verdade de entradas e saídas você avalia o que é verdadeiro ou falso e você tem uma conclusão se essa proposição é uma falácia ou não, certo? Então começa em Aristóteles com o que a gente chama de análise lógica proposicional, certo? Ou análise lógica binária proposicional, né, com Aristóteles. Então, Aristóteles tinha tanto o método discursivo quanto esse método protológico, que é a análise proposicional. O método da análise proposicional dele se desenvolve até o que a gente vai chamar de lógica, tanto da lógica modal quanto da lógica booleana, né, que hoje é muito mais desenvolvida, certo? Que é uma linguagem usada pelos analíticos. E é aqui que está uma das divisões da filosofia, a filosofia continental e a filosofia analítica, certo? Algumas pessoas mencionam nos debates essa divisão, tem alguns, né, quem acompanha os debates assim mais profundos, mais intelectuais mesmo, no Facebook ou no Discord, vai ver que existem memes desses grupos brigando entre si, né, os analíticos tentando falar que são muito melhores que os continentais e vice-versa, mas enfim, que são? Tá, primeiro, a filosofia analítica ou a filosofia continental, elas não são uma juiz-oposição entre si, não é como se uma negasse a outra, né? Elas discutem as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Então a discussão entre elas é qual o melhor método de se provar o valor verdade de alguma coisa, entendeu? A filosofia continental tem esse nome porque, né, ela era um debate que ocorria entre os filósofos ali do continente, entre, por exemplo, do continente europeu, você tinha ali Inglaterra, Escócia e etc. Nós temos ali, por exemplo, esses debates entre Edmund Burke, debate com Kant, os iluministas, Hume, Descartes, enfim. Em termos gerais, a filosofia discursiva é uma filosofia no modelo do que a gente chama de filosofia continental, certo? Quando você pega um livro de filosofia, se é um texto discursivo, né, falando sobre ciência política, falando sobre virtudes, falando sobre ontologia, etc., de forma discursiva, basicamente é o que a gente chama de uma filosofia continental. E por que um certo grupo de filósofos, chamados de analíticos, começou a criticar a filosofia continental? Porque quando a gente tem a gente sai da ontologia, né? Na história da filosofia, eu vou fazer vídeos mais profundos sobre isso, mas na história da filosofia, né, a genealogia do pensamento, né, da discussão do método de conhecer, etc., tem aquela história, né? Nós temos ali os pré-socráticos, que era basicamente o começo do pensamento cético, não cético no sentido de ateu, mas cético no sentido de questionar os mitos. Então era uma filosofia que discutia mitos de Gênese, né? Então o pensamento da humanidade sai da mitologia, aquela coisa mitologia grega, né, mitologia indiana, que eram os Vedas, etc. Era uma coisa tipo assim muito, muito esotérica, e eles vão traduzindo o que seriam esses deuses para algo tentando ser mais racional,
e aí começa uma filosofia pré-socrática, que é a filosofia do que fundamenta as coisas que há na natureza, né, a criação do tudo. Então você tem Tales de Mileto falando que tudo é água, aí você tem Pitágoras falando que tudo é número, você tem outro falando que tudo é átomo, outro falando que tudo é não sei o que, né, e etc. Então nós temos essa fase da filosofia, que é a formação do tudo. Essa fase se desenvolve para ontologia. Então a ontologia começa a discutir, certo, a formação do ente, certo? O ente seria o quê? É tudo o que existe, né? A gente tenta levantar mais ou menos qual é uma forma lógica de definir aquilo que há, aquilo que existe, né? E aí eu tenho um vídeo aqui na introdução de propedêuticas, onde eu tenho a introdução à ontologia. E aí aqui nós temos, por exemplo, né, como um filósofo muito forte, o Aristóteles, é ele que vai desenvolver ali as causas da substância, o que é substância e acidente, o que é forma e matéria, etc. Então nós temos ali a ontologia, né, como que as coisas são constituídas, como que definir as coisas, como que conseguir diferenciar uma coisa da outra, e junto com a ontologia você tem aí o desenvolvimento da lógica. Então você tem o princípio de identidade, a não contradição, o terceiro excluído e etc. Então a ontologia e o desenvolvimento da lógica crescem junto, porque, é claro, a ontologia é basicamente a lógica aplicada. Você pega o desenvolvimento das leis da lógica e a aplicação dela, né, é pela aplicação de identidade, terceiro excluído, não contradição, que você vai tendo que discernir em um ente o que é acidente, o que é essencial, o que é substância, o que é substância primeira e segunda, o que é forma, matéria, etc. Então a ontologia ela é basicamente, né, a aplicação dialética das leis da lógica na tentativa de definir as coisas. Depois da ontologia, que é como definir as coisas, a gente começa a filosofia vai dando mais atenção à epistemologia, ou seja, o método de conhecimento, como o homem conhece a coisa, né? Aí nós temos ali a divisão entre os racionalistas e os empiristas, né? Por exemplo, os debates entre qual o melhor método de conhecimento, a dedução ou a indução, né? Formas corretas de fazer o silogismo, o que é uma inferência, né? Enfim, qual o limite da capacidade do homem conhecer a coisa. E aí quando nós chegamos aqui nesse ponto, qual o limite da capacidade do homem de conhecer a coisa, aí a gente começa a ter a fenomenologia, certo? E aí, o que é a fenomenologia? A fenomenologia começa a estudar quais são, não a forma do homem conhecer a coisa, mas quais são os fenômenos, certo, envolvidos nessa transição entre o sujeito que entende o objeto e o objeto dado pela cognição ou pelos sentidos do sujeito. E aí a fenomenologia, ela surge, na verdade, né, como uma autocrítica da epistemologia, porque é ela que vai criticando teses da epistemologia que viam até então. Isso começa mais ou menos ali com Descartes, né, com o discurso do método e com o tratado de óptica, né, quando tem a descoberta da óptica, da natureza da reflexão dos raios de luz, que a gente conhece os objetos, né, que a gente não tem contato, nosso sentido não tem contato real com o objeto, mas que o nosso sentido tem um contato com a luz que reflete do objeto no nosso globo ocular, etc. Isso continuou, por exemplo, com Isaac Newton. Depois tem a teoria das cores de Goethe, que influencia, né, até Hegel, e etc. Enfim, a fenomenologia está por aí, né? Então a gente começa a ter a fenomenologia. E aí nós temos em Kant um dos maiores desenvolvimentos da fenomenologia junto com a epistemologia, né, que é a resolução dos problemas que a fenomenologia trouxe para a discussão epistemológica. E aí ele junta basicamente alguma coisa dos empiristas e alguma coisa dos racionalistas, criando o idealismo transcendental, certo? E aí
nós estamos mais ou menos aqui no ápice da fase do debate entre os continentais e os analíticos. Porque o que acontece? Com esse desenvolvimento da fenomenologia, surge a fenomenologia da linguagem, né? Então, os autores de fenomenologia, eles começam a discutir que não há fenômenos que atrapalham o entendimento do objeto, ou seja, que limitam a epistemologia, somente entre a sensibilidade do sujeito com a experiência sensível mesmo, né, com o objeto. Mas que também há a fenomenologia, por exemplo, com o entendimento do sujeito com a interpretação, né, com a tentativa de adquirir um conhecimento através da linguagem. Então, quer dizer, a própria linguagem que a gente usa para tentar descrever as coisas ou passar, né, uma informação atrapalha, né, essa questão do conhecimento. E aí nós temos a fenomenologia da linguagem. E, então, aqui está o primeiro problema. Quando nós temos um ponto dos racionalistas, o que acontece? Os filósofos racionalistas, que são, assim, entre os racionalistas e os empiristas, os racionalistas já eram os mais próximos do que era uma crítica fenomenológica. Justamente por quê? Porque os racionalistas, eles já tinham um entendimento, né, que vinha de uma tradição desde o idealismo platônico, que era o quê? De que os sentidos enganam, né, de que o que a gente experiencia pelos sentidos pode ser falso, né, pode não ser real. Então, se o que o sentido experiencia pode ser falso, a melhor forma da gente tentar conhecer a verdade não seria pela experiência empírica, mas pela dedução. Então, por isso que os racionalistas eram, em maior parte, físicos, físicos no caso teóricos, né, porque tem a física experimental, mas, né, isso fica inclusive em Kant. Kant vai formalizar, né, ali a diferença entre, né, nós teríamos o juízo sintético posteriori, que é muito presente na metodologia da física experimental. Então a física, ela é em maior parte posterior, ela é em maior parte empírica, mas nós temos os juízos sintéticos a priori impuros, que formalizam a física teórica, né? Ou seja, os postulados hipotéticos teóricos da física, enquanto que os juízos sintéticos a priori puros seriam, por exemplo, uns juízos puramente matemáticos, que vem direto, se eu não me engano, acho que é aritmética e geometria, alguma coisa assim, que relaciona direto a intuição pura, direta do tempo e espaço. Então, resumindo assim, né, um resumão para leigos, a gente teria a matemática como a ciência pura, certo? Porque ela é puramente intuitiva, ela não precisa de experiência nenhuma. Isso é discutido até hoje, mas era o que os racionalistas acreditavam. Aí você tem a física teórica, certo? Que é uma outra área do conhecimento, do método de conhecimento, que já leva a deduções, a silogismos, entendeu? Alguns métodos de inferência que são um pouco mais próximos da ciência pura, que é a matemática, embora não seja tão pura quanto a matemática. E depois você tem a biologia, a física experimental, a medicina, a química, que são ciências, né, completamente empíricas, completamente experimentais. Então, é justamente por isso que, por exemplo, Pitágoras, né, acreditava que os números eram divinos, que a matemática era a ciência divina. E dessa tradição pitagórica e egípcia nós temos, né, os cabalistas, os esotéricos herméticos, a Rosa Cruz, enfim, todo tipo de esoterismo que vocês conhecem, que acredita em numerologia, que os astros, os cosmos pode ser descrito através de modelos matemáticos, etc. Entendeu? Porque a matemática seria a ciência pura, assim, a logos do universo seria descrito em modelo matemático.
E como essa matemática não precisa de experiência sensível, ela não é enganada pelos sentidos. Por isso, a melhor forma de conhecer Deus, por exemplo, né, ou qualquer coisa do gênero, qualquer coisa transcendente, seria pelo modelo matemático e não pela experiência. E o discurso, a palavra, certo? O debate proposicional acaba sendo também uma limitação empírica, porque o próprio entendimento do texto, certo? O discurso textual é também uma questão muito empírica que pode também enganar os sentidos. Então, de toda essa tradição, certo? Naturalista, anti-empiricista, vem a analítica. Então, qual que é a filosofia analítica? A filosofia analítica, ela vai tentar reduzir, ela vai tentar discutir tudo pela matemática, entendeu? Da forma mais lógica possível. Então, ela vai tentar reduzir todo o discurso a algo análogo booleano, a uma linguagem booleana, para que dentro da linguagem booleana seja evitado erros de interpretação, erros de hermenêutica, exegética, né, e etc. Certo? Para que você tenha a discussão mais próximo possível do que seria um modelo puramente lógico e matemático. Então essa é a filosofia analítica. Então os filósofos analíticos, eles partem dessa crença, entendeu? De que é melhor discutir tudo pela matemática, porque a linguagem lógica, ela evita erros o tanto quanto possível, entendeu? Enquanto a linguagem discursiva, ela está afadada ao erro. Os debates, as pessoas ali que estão discutindo podem não estar se interpretando direito, elas podem não estar colocando a sua tese ou a sua antítese de uma forma muito clara, e por aí vai, entendeu? Então, basicamente, é isso. E aí, o que acontece ali no Círculo de Viena? Kant, né, com o idealismo transcendental, acabou enterrando o positivismo, porque ele demonstra que, é claro, ele começa dando um voto aos positivistas, aos empiristas, né, aos naturalistas, todos esses aí que estão, de alguma forma, dentro de escolas, né, que valorizam o modelo sensível, né, da epistemologia, da experiência científica, afirmando que eles têm razão, que todo conhecimento começa na experiência. Então, todo conhecimento começa na experiência sensível. Entretanto, o conhecimento, né, da experiência sensível só pode acontecer porque existe alguma coisa que predica a própria experiência sensível, certo? Que no caso é a razão, entendeu? Então você tem a razão, e o primeiro movimento do homem a entender alguma coisa é um movimento intuitivo. Por quê? Porque primeiro você tem a razão que intui o objeto no tempo e espaço, entendeu? O movimento do intelecto em direção à coisa, que toma a coisa no tempo e espaço, é o que Bergson chama de intuição. Então o primeiro movimento do entendimento é a tomada do objeto pela intuição, é perceber a própria coisa no tempo e espaço, entendeu? E a partir daí é que você tem a captação dos dados, dos sentidos, e a tradução deles, entendeu? Pela razão, para formular o conhecimento e etc. E você percebe que a própria razão não é experienciável. Você não pode abrir a sua cabeça e tirar a sua razão, né? O seu cérebro, ele né? Você pode conhecer o cérebro ele é experienciável, ele é passível da experiência sensível. Mas a razão não, a razão é algo puramente abstrativo, e você precisa, só que mesmo que você não possa provar a razão, você tenha que dar a razão como pressuposto para que a partir dela você consiga justificar a possibilidade do conhecimento sensível. Ou seja, todo conhecimento começa na experiência, mas a própria possibilidade da experiência é preciso ser assumida pressupondo alguma coisa que é por si mesmo exterior
entendeu? E que predica a própria experiência, que é a razão. Então isso aqui, aí é aqui que começa, entendeu? O que a gente chama de pressuposicionalismo, de argumento transcendental e etc. Entendeu? O argumento, então, o que é um argumento transcendental? O argumento transcendental, teologia transcendental, qualquer coisa que se diga por transcendental, é porque o quê? Né? Transcendental é aquilo que dá a possibilidade do entendimento ou do conhecimento. Sacou? Embora o próprio transcendental não possa ser conhecido. Então você tem algo que não possa ser conhecido, mas que você dar aquilo ali por definição é um pressuposto necessário para que você tenha a possibilidade do entendimento daquilo que pode ser conhecido. Então começa por aí. Então o que acontece aqui? Acontece aqui, pós-Kant, a discussão de sistema fechado e sistema aberto. Na verdade, a discussão já acontecia, mas Kant acaba, sendo, se fosse interesse dele ou não, acaba dando um voto, né, muito grande para quem defendia um modelo aberto. Né? Ou seja, você percebe que para você definir alguma coisa, para você defender alguma coisa, você vai estar sempre precisando recorrer a pressupor alguma coisa exterior a essa coisa que justifique essa coisa, né? Independente do debate que seja. Então é isso que está acontecendo aqui em Kant. Beleza? Então aí o positivismo acabou. Né, porque a experiência sensível, apesar de ser importante, ela não é justificada nela mesma. Né? A natureza não é justificada nela mesma. A lei da física, ela não é justificada nela mesma. Então, acaba que após Kant, todo aquele modelo racionalista, é claro que não é mais racionalismo, mas o racionalismo acabou se adequando ao modelo kantiano, e aí cria-se o pressuposicionalismo e o transcendentalismo pós-kantiano, né? Porque são isso, entendeu? É uma vertente de filósofos que vão todos ali, a partir de Kant, estar usando Kant para reforçar a ideia de que você precisa pressupor Deus, ou pressupor, né, alguma entidade, alguma coisa que é a priori, ao próprio universo do que é sensível, para estar justificando o que é sensível, enfim, etc. Isso é um sistema aberto, entendeu? E o que é um sistema fechado? O sistema fechado é qualquer tentativa de discurso que acredite que uma coisa é justificada nela mesma, que é o caso o ateísmo, né? O ateísmo acredita que o universo é justificado nele mesmo e ponto final. Você não precisa tentar regredir a nada, não precisa de nada exterior ao universo que, né, como pressuposicionalismo, né, ou como argumento transcendental que justifique o universo. Entendeu? A experiência sensível é justificada nela mesma, a ciência é justificada nela mesma, enfim. Todo o ateísmo basicamente é um sistema fechado, enquanto todo o discurso teísta, né, ou deísta, ou agnóstico, de alguma forma acaba sendo um sistema aberto. Então é basicamente isso que vocês precisam entender de sistema fechado e aberto, para entender o que acontece no Círculo de Viena. E aí o que acontece? O positivismo foi enterrado, né, em Kant, entre os teóricos pós-kantianos, né? O naturalismo ali já estava capenga, mas eis que surge a nova esperança dos ateístas. Russell, quando cria o princípio e a matemática, e com o princípio e a matemática, ele demonstra que a matemática é um sistema axiomático, entendeu? Então, enquanto ela seria um sistema axiomático, ela é justificada em si mesma. E olha o que acontece, se a gente tem os analíticos, né, acontecendo ali nessa época, se a gente tem a filosofia analítica tentando trazer todo o discurso para a linguagem lógica matemática, né, acreditando então que pelo modelo matemático você pode provar coisas que vão além da matemática. Se você pega que Russell demonstra que a matemática é axiomática, então os positivistas
eles vão para a filosofia analítica e aí você cria ali uma síntese entre a analítica e o positivismo, porque o positivismo, a partir da teoria do princípio e a matemática de Russell, estão falando que as coisas são justificadas sim em sistema fechado, entendeu? Porque a matemática, se é axiomática, é sistema fechado. E se a matemática pode ser usada, né, dentro ali do discurso, do método analítico para discutir quaisquer outras coisas, então quaisquer outras coisas podem ser discutidas dentro de um sistema fechado. Então, né, assim como a matemática é axiomática, então a natureza pode ser axiomática, o universo pode ser axiomático, enfim, né, eu estou reduzindo de forma grosseira, mas é basicamente isso que está acontecendo em meados ali do Círculo de Viena. Você tem a migração, né, quer dizer, a migração não, né, você tem novos ares, uma nova respiração, um novo sopro de vida do positivismo que encontra no princípio a matemática de Russell argumento para justificar o seu sistema fechado. Certo? Basicamente é isso. Então vamos retomar o vídeo. Aconteceu que a memória esgotou. Aí eu tive que passar o vídeo para o computador, apagar daqui para poder estar fazendo esse aqui de novo. Aí eu junto eles na edição. Então, enquanto você tem uma migração, né, do positivismo indo agora para a analítica, criando um discurso neopositivismo no Círculo de Viena, que se assegura no princípio a matemática de Russell, com essa carta na manga de que se o princípio e a matemática de Russell consegue justificar ou prova, né, que a matemática é justificada nela mesma, então pelo menos uma coisa é justificada nela mesma, que é a matemática. Então, né, sistemas fechados são possíveis. Certo? Então, sistemas fechados são possíveis, logo o ateísmo é possível, logo o universo se justifica nele mesmo, a ciência justifica nela mesma, e por aí vai, né? E aí, do lado aqui do movimento pós-kantiano, né, de uma nova pretensão de racionalismo, de uma nova pretensão de idealismo, enfim, vai acontecer o mesmo. Se agora o ateísmo está com uma nova roupagem analítica, então o teísmo ele precisa agora, né, de um novo porta-bandeiras analítico também. E esse novo porta-bandeiras analítico foi o Kurt Gödel, né? Então Kurt Gödel ele vai desenvolver o teorema da incompletude nesse debate do Círculo de Viena, justamente para combater esses neopositivistas, né? Então Kurt Gödel ele vai tentar demonstrar matematicamente e reforçar aquilo que já vinham, né, basicamente todos os teístas, fossem clássicos, pressuposicionalistas, transcendentais, enfim, né, tudo que vinha até então, de que todo discurso precisa, em algum momento, de estar em um sistema aberto, certo? De aceitar a necessidade de pressupor que você tem que ter alguma coisa exterior e a priori que predique um âmbito do discurso, seja lá qual for. E aí ele crê, né? E eu não vou falar aqui se Gödel prova de fato ou não, mas enfim, né? Gödel ali ele crê que com seu teorema da incompletude ele demonstra mais uma vez que de fato nem a matemática é suficientemente autoexplicativa, axiomática e etc. Né? Fica uma coisa incompleta, fica uma aporia. Então, esse é o ponto de Gödel. Então, assim, o que aconteceu no debate que eu tive com algumas pessoas? Antônio Miranda, com aquele papo dele, né, de que, assim, no começo, isso foi lá no começo do meu canal, nos meus primeiros vídeos respondendo ao Antônio Miranda,
O Antônio Miranda veio com um discurso cientificista muito barato, assim, muito fraco, sem linguagem filosófica nenhuma, não entendia nada, como ainda não entende, né, com um positivismo assim, sem autocrítica nenhuma, né, com um positivismo muito cru, digno de alguém que não leu o mínimo de Hume ou de Immanuel Kant, né? Ou seja, que não estava assim adequado nem ao neopositivismo, nem ao novo positivismo, né? Ele estava ali afundado em um discurso completamente pobre. E num vídeo meu de resposta a ele, para demonstrar os problemas desse positivismo vulgar, né, que a gente chama ou de naturalismo vulgar, eu acabei citando o teorema da incompletude, de Gödel e tudo mais, certo? Agora a questão aqui, é óbvio que o teorema da incompletude de Gödel ou o princípio de Russell são coisas que ainda estão em discussões, né? É uma mentira, tanto para um lado quanto para o outro, alguém informar que o neopositivismo no Círculo de Viena venceu, ou que os pós-kantianos, que o racionalismo, né, crítico, ou que o idealismo transcendental venceu, e etc. Entendeu? É algo aí que é sempre debatido. Só que eu citei o teorema de completude para o Antônio Miranda porque eu sei que ele não ia ter como responder, né? É claro que se ele fosse um ateu assim muito estudado e quando citasse o teorema de incompletude ele compreendesse que há possíveis respostas, entendeu? E seguisse o debate, daria um debate muito bom, né? Ou seja, só citar ali o teorema de incompletude é óbvio que não encerraria um debate com alguém que tem mais conhecimento. Só que eu sei que ele não tem, entendeu? Eu sei que ele não tem. Então eu citei assim só para ele ficar com cara de tacho, porque ele não saberia responder. Aí veio alguns sujeitinhos, né, algumas pessoas para tentar defender o Antônio Miranda, falando que eu falaciei, que eu citei Kurt Gödel, o teorema sem contexto, que não tem nada a ver com isso, que o teorema da incompletude só trata de matemática, que é só matemática, que tem nada a ver com prova de Deus, etc. Tá? E aí, enfim, o que acontece? A pessoa fez um vídeo, né, falando que eu falecei sobre o teorema da incompletude, para falar que o teorema da incompletude é só matemática, enfim. O que acontece? Acontece, vamos lá, essa pessoa, certo? Desde o início do meu canal, quando eu tive um debate com ele por texto, justamente sobre essas questões, sistema aberto, sistema fechado e tudo mais, quando eu citei teorema da incompletude para ele uma primeira vez, inclusive várias outras coisas, também citei o paradoxo do evolucionismo no naturalismo contra o próprio naturalismo, né, que eu não lembro se é do Alvin Platinga, não lembro de quem que é, enfim, você tem várias coisas. E essa pessoa lá no início assumiu, falou que não, eu não conheço Gödel, eu não conheço isso que você está falando do debate do Círculo de Viena, vou ficar te devendo essa resposta. E sei lá, 1 ou 2 meses depois ele veio com esse vídeo falando que eu falacei Gödel. Essa pessoa, que eu já conheço de tempo do Facebook, né, você vê que o que aconteceu? Essa pessoa foi no Google, escreveu Kurt Gödel, o teorema da incompletude, leu, sei lá, 2 ou 3 artiguinhos qualquer, viu no artigo que só se trata de matemática e simplesmente supôs que eu estava errado. Só que o que acontece, né? Kurt Gödel, como você tem aí uma quantidade de teses, uma quantidade de TCCs, uma quantidade de artigos sobre Kurt Gödel, que não são artigos, né, de uma galera acadêmica de filosofia. Geralmente são pessoas de cadeiras de matemática, né, que fazem teses usando Kurt Gödel para discutir o teorema de completude na matemática. Então são pessoas que dificilmente você encontra na internet, né, pessoas que estão tratando de Kurt Gödel para além do que ele tratava em matemática, porque são pessoas que estão usando ele, certo, para tratar de assuntos da matemática. E isso é um erro que não só esse sujeito cometeu, mas vários cometem, né? Você joga lá o nome de um autor no Google e você supõe que o que você acha no Google é tudo que pode dizer sobre o autor. Entendeu? Então, como esses artigos assim não são propriamente de filosofia, né,
não são artigos sobre discussões que acontecem na ontologia, na teoria da mente, né, ou sobre sistema fechado, sistema aberto, teoria gnoseológica. Eles não vão citar várias coisas. Por exemplo, dificilmente eles vão citar que Kurt Gödel era praticamente um pitagórico. Ele era um idealista, né, realista no sentido de que para ele o abstrato é real, que é a matemática. Então ele acreditava que a matemática descreve a logos, ele acreditava que tudo na matemática é real, ou seja, a matemática não é só uma linguagem, certo? Que ele era apologeta, ele era teísta, entendeu? Que ele debatia a favor do teísmo. Então você junta todos esses pontos, e inclusive se você pegar o teorema da incompletude, e se você pegar o argumento modal de Kurt Gödel, você percebe que a estrutura de um para o outro é basicamente a mesma. Ele criou primeiro o teorema da incompletude, e a seguir deste, ele derivou do teorema da incompletude o seu argumento modal como prova de Deus, entendeu? Então, assim, quando você estuda não só o teorema da incompletude, mas quando você entende o contexto da época, o contexto em que Gödel está inserido, e você compreende que ele está inserido nesse contexto de forma ativa, e que ele era apologeta, e que ele debatia a favor do teísmo, que ele acredita, né, numa matemática pitagórica, entendeu? Você percebe o que é evidente, certo? Que Kurt Gödel cria o teorema da incompletude, né, que, óbvio, é uma linguagem matemática e trata de problemas matemáticos, mas dentro de um contexto em que o debate sobre qualquer tipo de discurso estava sendo feito na matemática, por causa dessa tendência de vários autores dissidentes do modelo de linguagem continental para o modelo da filosofia analítica, por causa de todo o desenvolvimento da fenomenologia, etc. Então, era uma onda, era uma moda na história da filosofia de seu tempo, as pessoas querendo discutir tudo sobre pretexto da linguagem matemática. Então, você tinha os neopositivistas no Círculo de Viena defendendo o ateísmo, certo, como em sistema fechado pela matemática, certo, pela matemática do princípio matemática de Russell. E aí Gödel, certo? Será que ele criou o teorema da incompletude contra o princípio matemática de Russell por um acaso? Apesar, né, tipo assim, de forma completamente abstraída, e que ele era apologeta por um acaso, que ele era teísta por um acaso, e que ele acreditava que a matemática era uma linguagem que transcendia ela mesma, né, e descrevia toda a logos por um acaso? Entendeu? Ou é muito mais lógico você perceber todo o contexto e assumir a evidência de que Kurt Gödel, certo, para ele, a partir do momento que ele demonstra, pelo teorema da incompletude, que sistemas fechados são uma aporia. Se sistemas fechados são uma aporia, então o discurso ateu e neopositivista, usando do modelo axiomático, matemático, que é um sistema fechado, ainda é uma aporia. Entendeu? Então, o que acontece? É claro, quando Gödel está criando o teorema de incompletude, ele não está falando ali nada muito explícito sobre teísmo, e é óbvio que o teorema da incompletude não é uma coisa tipo assim, discutir o teorema de incompletude e discutir sobre Deus. Não, o teorema de incompletude é matemático, entendeu? Ele discute coisas da matemática. Só que, no momento que você tem ateus usando uma linguagem analítica, lógica, matemática para tentar justificar o sistema fechado, se o teorema da incompletude, certo, ele tem a intenção de demonstrar a aporia do sistema fechado na matemática, certo? Então ele vai, por consequência, demonstrar a aporia, né, do ateísmo, porque esse é enquanto sistema fechado. Então, qual que é a relação lógica da questão? O teorema da incompletude mostra matematicamente, certo, que sistemas fechados são uma aporia, certo? Se sistemas fechados são uma aporia, então não é, né, inclusive a própria matemática, ela não é autossuficientemente autoexplicativa, ou seja, ela também não é suficientemente capaz de ser axiomática, de ser justificada em sistema fechado.
Aí você tem a analítica, né, os filósofos analíticos que tentam reduzir todo tipo de discurso proposicional em linguagem modal, em linguagem booleana, para ser analisado pela linguagem matemática. Então, se a linguagem matemática, certo, pelo teorema da incompletude, fica em aporia, se assumida como axiomática, então a matemática ela não pode justificar sistemas fechados, como, por exemplo, o ateísmo. Então, por consequência, certo, o discurso ateísta, naturalista, positivista ou neopositivista está em aporia. É isso que acontecia na época, certo? Inclusive, na época, não só uma questão de Deus, mas, por exemplo, outro âmbito do debate no sistema fechado e aberto é a teoria da mente, que é o dualismo e monismo gnosiológico, certo? Se a razão ela é uma outra substância ou se ela é só uma manifestação mecanicista do sistema morfológico e neural cerebral, né? Então, outra coisa que se discutia no Círculo de Viena é que os neopositivistas eles estavam trazendo de volta o discurso mecanicista de que talvez fosse possível criar inteligência artificial, né? Porque a inteligência, a razão é só fruto da própria estrutura física da ligação dos neurônios. Então você poderia reproduzir isso no laboratório e criar um cérebro artificial com toda a complexidade de sinapses, neurosinapses, etc., a fim de ter uma inteligência artificial. Isso é um sistema fechado, entendeu? Um sistema, uma teoria da mente monista, que é um sistema fechado. E você tem ali, entendeu? Pessoas no Círculo de Viena contra isso, debatendo que não, que você não tem como reduzir a mente ao sistema fechado, que a mente tem que ser uma outra substância e tudo mais, ou seja, um discurso de sistema aberto. E você tem muitas pessoas pós-Gödel que usam o teorema da incompletude de Gödel para dentro dessa questão de teoria da mente. Eu mesmo na faculdade, por exemplo, eu fazendo faculdade de engenharia elétrica, teve uma palestra sobre linguagem computacional e robótica. Aí o professor, né, de robótica, que também gosta muito de filosofia, inclusive o pessoal ficava meio bolado, porque durante as aulas dele, a aula dele meio que parava, porque eu ficava conversando de filosofia com o professor e o horário passava e não tinha aula, né? O professor entrava em devaneio conversando comigo. E nessa palestra, ele adorava filosofia também, principalmente teoria da mente. E ele fez robótica, entendeu? Tipo, ele fez robótica e ele fez linguagem computacional e tudo mais, justamente porque um dos objetivos assim na vida dele em filosofia, né, é tentar resolver o problema desses debates de teoria da mente, se a mente pode, e ele é positivista, tá? Ele é monista, ele é da tese de que a inteligência artificial é possível, que a razão é só uma estrutura da mente, etc. Mas nessa palestra dele, o próprio inclusive citou Gödel, né? Ele mesmo falou, esse debate aqui no Círculo de Viena, não sei o que, ele citou Gödel. Então assim, entendeu? Existem professores que coadunam comigo nesse entendimento da história da filosofia e qual que era o uso, né, do teorema da incompletude de Gödel para além do próprio da discussão do teorema nos próprios problemas matemáticos, entendeu? Então, a pessoa que comentou isso, que o teorema de completude de Gödel é só matemático, é um absurdo. Demonstra que a pessoa não sabe nada de história da filosofia, demonstra que a pessoa não sabe o que é filosofia analítica, demonstra que a pessoa não sabe que a linguagem matemática ela é usada na história da filosofia para discutir temas para muito além da matemática, demonstra que a pessoa, certo, não sequer leu sobre Gödel o suficiente para ver que Gödel era
pitagórico, era platonista, ou assim, pelo menos realista matemático, entendeu? No sentido idealista do termo, a pessoa não estudou nada, entendeu? E aí tem gente que fala, não, mas não tem nada a ver, você está confundindo o autor com a tese. Não tem isso, gente. No momento que o autor ele parte de um pressuposto cosmogônico, de que ele tem uma cosmovisão, e a tese dele é por necessidade derivada da cosmovisão dele, você não tem como desassociar o autor da tese. É como se eu chegar para você e falar, olha, eu acredito em Deus e eu acredito que o universo criado por Deus é descrito, né, por uma logos, e que essa logos é uma linguagem matemática. Então eu acredito que a matemática é real, eu acredito que a matemática, entendeu, é uma substância quase deidificada, porque ela descreve toda a lógica da criação divina. Então, se a matemática ela está presente em tudo, certo? Se ela descreve toda a logos, né? Então eu acredito que tudo pode ser discutido pela matemática, e que a matemática é a linguagem, a melhor linguagem para ser usada para você provar a verdade ou a falsidade de um argumento, seja de qualquer âmbito, para além da matemática, para discutir ética, para discutir metafísica, para discutir moral e etc. Aí eu falo isso para você. Aí no dia seguinte eu vou lá, crio um teorema da incompletude, né, mostrando que sistemas fechados são uma aporia, né, curiosamente, justamente no momento em que o discurso ateísta está popularizado, né, dentro da linguagem matemática. E no dia seguinte, né, desse meu teorema eu derivo um argumento modal da prova de Deus. Aí, décadas depois, uma pessoa vai e fala, né, e cita o meu teorema da incompletude numa discussão apologética, e alguém aparece para falar que não tem nada a ver. Você consegue compreender o absurdo, entendeu? O absurdo de falta de entendimento que essas pessoas têm? Então, enfim, espero que as coisas tenham ficado bem claras, tá? E eu espero que vocês consigam pelo menos perceber a diferença de uma pessoa que estuda filosofia há mais de uma década, que entende história de filosofia, certo? Que entende não só o teorema, mas entende, sabe o autor, sabe a bibliografia do autor, qual era a intenção do autor, qual era o contexto de época, o que era discutido na história da filosofia, como a matemática era entendida e como ela era usada por vários filósofos, certo? Como uma linguagem de discurso para além do próprio debate matemático, né, para uma pessoa que simplesmente abre o Google, entendeu? Coloca lá o nome de uma teoria, lê um ou outro artigo e forma a opinião dela e acha que vai sair refutando os outros. Então, meus queridos, é basicamente isso, tá bom? Viva Cristo Rei!